Boa noite, boa noite, boa noite. Começando, chegando para a live da semana. Essa semana o tema é projeto e desenho. Mila deve estar chegando, e enquanto ela não chega, a gente pode ir conversando, né? Vamos ver quem que vai entrando. Enfim, então, como todas as semanas, quinta-feira, 19h19, a nossa live sobre paisagismo. E essa semana a gente está num tema de projeto e desenho, né? E é um tema interessante porque é um tema que apareceu nas caixinhas de pergunta do Instagram, né? Então, alguém me fez uma pergunta, não lembro exatamente agora qual é que foi a formulação da pergunta, né? Mas... Opa, entrando no Instagram também. Pronto, não tinha entrado no Instagram? Chegamos no Instagram agora. Né? Então, a live dessa semana, ela vem de uma pergunta da caixinha, que era uma pergunta que falava alguma coisa sobre se precisava desenhar para fazer projeto, ou se sempre precisava fazer projeto, né? Porque é uma coisa que se pergunta com alguma frequência, né? Então, assim, será que eu não posso ir na casa do cliente e resolver as coisas sem fazer projeto? Sempre precisa de projeto? E aí fica parecendo que o projeto é uma espécie de um luxo, né? Uma coisa que a gente pode escolher fazer ou não escolher fazer, como se isso fosse um bônus, né? O cliente não quer pagar, não vou fazer o projeto, né? São coisas assim que a gente ouve e que são engraçadas, né? Aí, Iana, boa noite, Iana, Guto, boa noite, né? Então, essa questão sobre a importância do projeto vem de uma questão super básica, assim, né? De uma confusão básica, na verdade, que é de achar que o desenho, né, o projeto, o que a gente chama de projeto, que o cliente recebe, vai ver, né? Oi, Guto. Que ele vai ver, é como se aquele desenho fosse o projeto, né? E esse é o maior problema de cara. Porque o desenho que o cliente recebe, ele não é o projeto, né? Ele é o resultado do projeto. O projeto é um processo, né? Então, o projeto é uma coisa que antecede a produção do desenho que o cliente está recebendo, né? Então, é todo um longo processo. Então, o projeto não é um fim, o projeto é um meio, né? O projeto é o que liga o que é no que será, né? Então, a minha grande questão, e é isso que eu venho respondendo sempre nas caixinhas, é assim, a gente só consegue fazer o projeto quando a gente sabe o que é e sabe o que será, né? Então, onde é que começa esse projeto e por que ele é diferente disso que às vezes as pessoas acham que é a questão do desenho, né? Ele começa com reconhecimento do cliente, do lugar, da experiência que já existe, do que é bom, do que é ruim, do que você vê, do que você não vê, do que você gostaria de ver, do que você não gostaria de ver, do que você pode melhorar, do que você tem que consertar, né? Então, assim, de uma leitura bastante ampla do espaço físico, essa é a primeira etapa. Em seguida, uma leitura bastante ampla do seu cliente, do usuário, né? Então, às vezes, a gente tem um cliente que é uma pessoa, uma casa, né? Então, a casa de alguém que a gente vai atender. Às vezes, é um cliente que não é uma pessoa, é um espaço público, um espaço semipúblico, né? Um condomínio, um clube, né? Um lugar onde haja mais pessoas. Então, quem são essas pessoas, o que elas gostam ou gostariam de fazer, o que elas poderiam fazer, né? Tudo que a gente sabe sobre o lugar. E depois a gente vai pensar no que a gente quer fazer, né? Então, que lugar será, né? O que será? O que é e o que será? E o que será é sempre uma invenção, né? É o que ainda não existe. Então, o objeto da gente, como projetista, como arquiteto, como paisagista, não é, né, e é especialmente como paisagista, não é enfeitar, né? Não é
ornamentar o espaço existente com plantas ou, enfim, com materiais de acabamento, isso tudo. Aline, boa noite. Mas é recriar. Né? Então, assim, a nossa missão é recriar, é entender o que pode ser e que ainda não é. Né? E o que é o projeto nessa história, né? E esse é o tema de hoje, e, enfim, a gente vai conversando sobre isso. O projeto ele é um processo, né? Ele é um método, na verdade, para você pegar o que é e levar até o que será. Até que o será seja o novo que é, né? Essa é a graça da coisa. Passa a ser, oi, Aline, passa a ser o novo que é, passa a ser uma realidade que as pessoas vão reconhecer como a única possível. Né? Então, assim, a nossa missão é perceber que a realidade que existe num determinado lugar, ela não é a única possível. Ela é a que está ali nesse momento. E a gente vai inventar uma nova. Né? E aí a gente vai usar uma ferramenta, que é o projeto, para transformar o que é no que será. Né? Então, pensando sobre esse ponto de vista, né, olhando esse ponto de vista, o projeto ele é como se fosse um grande quebra-cabeça. Né? E Mirna, boa noite. Né? Como se fosse um grande quebra-cabeça. Só que é um quebra-cabeça muito mais legal do que um quebra-cabeça normal, né? Por várias razões. Primeiro, porque ele é um quebra-cabeça que a gente não conhece as peças. Né? Então, por isso que eu comecei dizendo, como é que começa o projeto? Procurando saber que lugar é esse, o que é que tem, o que é que pode ser, quais são os problemas, quais são as virtudes, quem são as pessoas. Essas são as peças do projeto. Então, não é um projeto que você, sabe, não é um quebra-cabeça que você vai lá na loja de brinquedo e compra 1000 peças. E essas 1000 peças já têm uma forma. E seu trabalho é só encaixar essas peças de uma maneira que elas tenham um resultado que você já sabe qual é. Não é? Na verdade, você vai primeiro descobrir quais são as peças, quantas são, quais são, vai descobrir qual é a importância relativa entre essas peças, porque tem peças que são fundamentais e não vão poder faltar no projeto final, tem peças que são menos importantes, ó, Mila chegando, são peças que são menos importantes e que você pode eventualmente, deixa eu entrar com Mila aqui, Mila entrando no Instagram, ainda não chegou aqui no YouTube. Então, tem peças que são menos importantes e você pode lidar com elas de outra maneira. Mila, boa noite. Sem som ainda. Sem som, sem som. Meninos. Sem som. Não é que está sem som, é porque eu sou pouco inteligente. Está aqui o seu som. Deixa eu ver. Acho que está sem. Não, chegou o som. É porque você não está no YouTube, né? Aline, é porque a pessoa do lado de cá. É porque a pessoa é muito burra, é só isso. Aí, essa pessoa. Ela fez várias coisas burras ao mesmo tempo. Não mandou link e está achando que Mila vai entrar. Não vai entrar, porque ela não tem como entrar. Aí. Vixe. Peraí, deixa eu achar a Mila aqui. Não, e o pior não é isso, Aline, é que ela entra no Instagram e eu não fico com o fone, né? Eu só estou ouvindo aqui o áudio no YouTube. Normalmente eu converso com ela pelo YouTube. Pronto, Mila, mandei o link. Eu converso com ela pelo YouTube, e aí ela está aqui falando na tela, claro, sem som, porque eu estou sem o fone, né? Aí não tem como ter som. Pessoa muito burra. Pronto, mandei o link. Boa noite, Virente. Então, Mila, recapitulando aqui o que eu estava contando aos meninos, a Mila agora está no YouTube. Bem-vinda, Mila, ao YouTube. Vou baixar aqui, senão... Tem retorno no Instagram, viu? Agora eu estou me ouvindo aqui. Tá, vou baixar lá. Áudio, E baixar aqui. Ai, gente, essas questões técnicas está complicado, hein? Vamos embora. Entendi. Somos demais, Nesse caso, o demais tem duplo sentido, né? Porque está mais para de menos esse demais de hoje, meu.
Pronto. O que eu estou dizendo aqui a eles, Mila, é que assim, tem uma confusão, né, entre projeto e desenho, e as pessoas acham que o projeto é o desenho que o cliente vê. E eu estou dizendo que não é, né, de que o projeto é o processo que conduz ao desenho que o cliente vê. É uma outra coisa. E eu estava começando a dizer, então eu disse isso, né, e estava começando a dizer que eu entendo, essa é uma opinião, o projeto como um grande quebra-cabeça, né? Só que um quebra-cabeça muito legal, porque ele é um quebra-cabeça que a gente não conhece as peças a priori. Não sabe quais são, nem quantas são, nem qual é a forma delas. Então, a primeira etapa do projeto é reconhecer as peças do seu quebra-cabeça. Quer dizer, que quebra, né? Eu não estou dizendo nem o que a gente vai fazer com elas ainda. Não, Né? Quais reconhecer até se você consegue... Quais são as peças e qual é a importância relativa entre elas? Porque tem peças que são imprescindíveis na montagem do quebra-cabeça, são estruturais, e tem peças que são complementares, que você até consegue fazer o quebra-cabeça sem elas. Né? Sim, então, perfeito. Eu estava começando a dizer que o projeto, então, é um processo equivalente a montar um quebra-cabeça, só que é um quebra-cabeça que a primeira coisa, né, a primeira etapa da gincana, sei lá, é você descobrir as peças do quebra-cabeça. Perfeito. E aí, o que eu ia dizer em seguida, né, onde eu estava chegando, é uma coisa mais ou menos assim. E eu acho que essa é uma das primeiras falhas que a gente vê nos processos de projeto de gente que não tem muita, vamos dizer, experiência, né, ou atenção para a importância do processo. Porque quando a gente negligencia a busca pela peça, né, a busca pelo problema, pela questão que será resolvida, né, pela característica do lugar, pela característica do cliente, do usuário, que são as peças do nosso quebra-cabeça, eu tenho uma crença de vida, né, de que, assim, tem até uns amigos que brigam comigo, né, porque quando acontece uma coisa, eu digo para eles, mundo real, né, mundo real. Então, a realidade se impõe, né? Sim. Quer a gente queira, quer não. Pois então, o mundo real está aí. E ele vai aparecer. Então, se você não encontrar a peça do quebra-cabeça, ela vai te encontrar. Né? E provavelmente na hora errada. Porque já passou o momento e não tem jeito. Aí embaralha tudo. Entendeu? E aí, mesmo que você tente, né, depois encaixar isso, né? Deu um tilt aqui. Mesmo que você tente depois encaixar isso no processo, mas já no passou. processo, você não consegue mais encaixar uma peça que o quebra-cabeça não está montado com ela. Né? Sim. Você está com tudo montadinho e aí chega uma peça que não... Que não às vezes parte. Até consegue, mas a que custo também, né? Tem esse problema. Porque não consegue, Mila. É um remendo, né? Vamos dizer que é um remendo, né? Que aí fica todo... É aquela história que eu digo. É um remendo, é uma coisa que você tem que fazer depois. Então, assim, você está com tudo prontinho. É a mesma coisa que assim, ó, vou te dar uma missão, vamos construir um carro. Né? Você vai fazer um carro com 4 rodas. Lindo. Sempre dá um jeito. Digo, sabe o que é, Mila? O marketing, o cliente pediu 5 rodas, bota mais uma aí. Não tem mais lugar. Ela não encaixa, ela vai ficar pendurada em algum lugar. Né? Não, é mais ou menos isso, ela vai ficar sobrando. Agora, se eu te der uma missão, Mila, a gente precisa fazer um carro que tenha 5 rodas e ele nasce, é super possível fazer um carro com 5 rodas. Não tem nenhum problema em criar um carro com 5 rodas. Verdade, se for. O que não dá é para você encaixar a quinta roda num carro de 4. Né? Vai ser o step pendurado atrás. Tem história isso aí também, mais ou menos. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu já vi isso em algum lugar. Eu acho que foi isso que aconteceu com o pessoal de desenho de carro por aí, viu? Mas, né? É uma outra história. Mas é isso. Né? Então, se você não reconhece o problema no começo, ele vai bater em você. E aí ele não cabe mais no projeto. Né? Exatamente. Eu falo isso muito. Às vezes as pessoas não querem, acham que vão... Por exemplo, você pega uma pintura que está com a base errada,
uma casa que está com a pintura, que o emmassamento, que a parte de lixa não está boa, não adianta. Você vai pintar, mas eu não quero gastar mais dinheiro contratando outra pessoa para consertar isso. Você não vai conseguir consertar nunca. Um excelente pintor não vai conseguir resolver o problema da base. Entendeu? Ele vai ter que antes tratar a base para poder fazer. A mesma coisa, você compra uma casa que você quer reformar. Você não gosta de nada na casa, mas não quer gastar o dinheiro que você já pagou pela casa. Você não quer demolir ela, né? Pô, é a pior coisa que pode acontecer. É o dinheiro mais caro, é a obra mais cara que você vai fazer na vida, porque aquilo tudo vai te irritar o resto da vida. Você não quis abrir mão porque achou que pagou por aquilo, não quer jogar aquilo tudo fora, demolir para começar de novo, e nunca vai ficar bom. Nunca vai ficar. Né? Não é isso, então, não tem como. Né? Então, não era isso que você queria, né? Não era essa encomenda que você é isso, tava, você né? precisa saber reconhecer. Né? Exatamente. Você precisa saber reconhecer a necessidade inicial da coisa. Né? Isso é projeto. Essa é a primeira etapa do projeto, eu acho. Né? Exatamente. É o porque depois disso você vai... Espera que eu estou escuro aqui. Depois a técnica eu passou também nem longe. acendi a luz direita aqui, tá uma confusão, mas tá tudo certo. Aqui tá essa é a primeira etapa. Né? Essa é a etapa de reconhecer as coisas. A segunda etapa, e não sei se isso é uma ordem cronológica, é saber o que você quer fazer. Isso. Né? Porque, assim, é o que você adora dizer sempre, né? Se você não sabe para onde vai, você nunca chega, né? Porque não é possível, né? E onde você chegar, você está errado, né? Porque você não tinha errado. Você nunca chega onde você quer, você não sabe onde é esse lugar, né? Não sabe Marco chegando no YouTube. Boa noite, Marco. Bem-vindo. Opa. Então, você tem que saber onde quer ir, né? E esse lugar onde a gente quer ir, ele não é um lugar do... Né, que eu também estava dizendo antes de você chegar, não é o lugar do enfeitar o que existe. Mas é do criar aquilo que não existe. Perfeito. Né? Então, enfeitar é uma coisa, criar é outra. Então, se você não souber bem onde você quer ir, você não vai. Né? E aí você precisa ir testando, né? Experimentando, e é um grande processo de tentativa e erro, de verdade, né? Sim. E que as pessoas, às vezes, acham que não. Né? Tem gente... Uma coisa que me aconteceu muitas vezes, né? E, inclusive, eu tive uma explicação recente para um cliente essa semana sobre isso, né? De chegar lá, sei lá, tipo na Casa Cor, né? E na Casa Cor a gente fica lá de plantão, né? Porque as pessoas, às vezes, têm ideias, tal, você precisa ficar lá tomando conta para ver o que acontece, conversa com todo mundo que entra, e é uma grande lição. Né? E eu ouvi várias vezes, nossa, como os arquitetos são criativos, nossa, como, né, vocês têm ideias. E isso não, parece que, sabe, que a arquitetura é psicografia, né? De que você vai sentar em frente à prancheta, o AutoCAD, o SketchUp, o Revit, o que você quiser, e vai baixar um espírito arquiteto em você, e você vai desenhar aquilo e ele nasce pronto, né? Como se a primeira ideia fosse a ideia do projeto pronto. Você faz não é verdade, mas você fez uma comparação massa agora, que eu nunca pensei nisso, na coisa da psicografia, que o pessoal realmente acha que é uma psicografia, né? Que você faz assim... Tem uma ideia, e o projeto é uma ideia. Só que assim, o projeto não é um problema só, ele é a inter-relação de um monte de problema. Perfeito. E aí você precisa ir testando para entender como um afeta o outro. Né? Porque você resolve um lado, você cria um problema do lado de lá. Tem ganhos e tem perdas. Você tem e aí você vai ter que ir balanceando e vai testando, e vai errando. E aí aquele caminho de acerto e erro bate na parede, aí você volta 10 casas, vai para outro lado para ver o que acontece. Exatamente. E você vai aprendendo com o próprio projeto. Né? Perfeito. Então, e tem uma... Eu vou falar de processo, depois eu vou falar da dificuldade. Que eu acho que é o seguinte, assim, eu vejo muito como se a gente tivesse duas fases. Não sei como é que você faz aí, né? Mas eu sinto que a gente tem como se tivesse uma fase analítica e uma fase sintética. Né? Fica parecendo bonito, super técnico o que eu estou dizendo, mas é o seguinte. É uma hora que você vai lá na minúcia, né? E olha um detalhe, diz, peraí, essa porta está batendo na pia. Ou se o lavabo for um pouco mais para cá, eu consigo colocar o quarto no canto de não sei aonde. Ou essa janela tinha que... Sabe? E depois você... É como se você afastasse do desenho e olhasse o conjunto, que eu estou chamando de fase sintética. Zoom in, zoom out, o tempo inteiro. Aí você olha aquilo, não, isso está fazendo sentido, porque
Isso está adequado ao conceito. Aí você volta lá, trabalha mais um pouquinho de perto, aí você olha, né? E eu vejo isso, o exemplo que eu dou em aula, é assim, como se isso fosse um pêndulo de relógio, sabe? Vai analítico, sintético, analítico, Perfeito. e é um segundo, plaque, plaque. E o projeto está andando, plaque, plaque. Segundo por segundo. É isso mesmo. É exatamente e vai andando. isso. E se vai você testando, não tem essa visão do todo, destrambelha tudo. Não funciona. Você tem que ter essa visão do todo. Que aí, parêntese aqui para a gente, eu acho que é a grande perda que a gente teve quando passou os projetos para o computador, para o AutoCAD, para o BIM. Pode ser. Porque numa prancheta você tinha aquilo, o macro e o micro no mesmo lugar. Sim. Né? E, por exemplo, quando você está desenhando alguma coisa no computador, você tem que estar com o zoom. Eu, por exemplo, se eu for mexer, eu vou estar o tempo inteiro zoom in, zoom out, porque eu tenho que estar o tempo todo percebendo que cada coisa que eu mexo faz sentido no todo. Né? Eu acabei de colocar aqui um monitor de 30 e tantas polegadas para conseguir enxergar um pouco melhor o que eu estou fazendo. Pois é. O monitor, assim, o 3. Desse tamanho, tinha uma televisão inteira, eu faço assim, tanto que agora quando eu boto, tipo, toda uma aula no Zoom, eu fico olhando assim, as pessoas parecem que eu tô dopado, né? Porque eu olho para cá, tem uma pessoa, para lá tem outra pessoa, porque a tela é muito grande. Mas é o jeito de conseguir olhar um desenho inteiro, porque olhar de pedacinho, né? Como é que eu fazia antes do monitor grande? Plotava. Papel. Eu ainda gosto do plot. Não, eu também gosto, mas como às vezes chega coisa que eu preciso de uma ação mais rápida, e é uma ação de verificação, né? Sim. Uma coisa é ação de criação, aí papel é melhor, mas às vezes é de verificação, mesmo para verificar, eu quero ver o desenho todo. Aí que legal você falar, papel é melhor na hora da criação, porque eu bato tanto isso na faculdade e os meninos não acham que tem que começar tudo dali. Né, sabem de nada, a gente já conta essa história para eles. Isso aí Isso é uma outra coisa importante. Mas aí, só para a gente fechar o assunto do processo, a gente fala de papel, que eu acho que é interessante. E tinha outra coisa que eu queria dizer que eu esqueci. Mas, assim, então, sobre essa história do processo, entender que é um processo de tentativa e erro, de aprendizado com o próprio projeto. Por isso que cada projeto é único, porque você aprende com ele, sobre ele. Né? Então, você vai descobrindo o que você testou. E aí, às vezes, os meninos dizem, mas agora chegou num lugar que não ficou bom. Vou ter que começar tudo de novo? Sim, porque você vai começar, mas não é tudo de novo. Porque tudo isso que você testou, você já aprendeu. Você já tem experiência agora. Então, você não nem que você quiser, você não volta para o zero. Não. Porque você já testou. Então, você já sabe coisas sobre isso. Você já sabe o que deu errado. Perfeito. É isso mesmo. Então, não existe fazer tudo de novo. Às vezes, em tudo, né? A gente tem essa sensação de que foi, que não deu certo. Porque você está partindo de outro lugar. Não está, exatamente. Você está partindo de outro lugar. Você está falando certíssimo isso. Então, sim, você volta e recomeça. É tudo de novo que você vai pegar o papel, se for o caso, em branco de novo. Né? Mas não é... Mesmo que o papel esteja em branco de novo, o projeto não começou de novo, porque você já fez. Não começou. E se você pegar nele daqui a uma semana, ele não é igual, porque você já teve experiências, você já teve processos nesse tempo. Isso, né, em cada momento, aí vem os repertórios todos que a gente tem, que estão entrando nisso tudo, todo o repertório que a gente tem de técnico e tal, e todo o repertório do aprendizado imediato, vamos dizer, da memória recente desse aprendizado. Não, e aí vem uma coisa que é o que eu comecei a dizer, que é o seguinte, Mila, assim, essa... semana passada, né? Tem um cliente com um projeto urgente por N razões. Ele tem lá os motivos dele, não é loucura dele, né? Que ele precisa de um projeto muito urgente, né? E aí eu fiquei barganhando o prazo com ele, né? Digo, olha, me dá mais uma semana, me dá mais 5, me dá mais o fim de semana, sabe? O que é que eu consigo de dias a mais, né? Sim. E o que eu disse a ele é o seguinte, não é uma questão de que eu não consigo fazer no prazo que você me pediu. É que o risco dele ficar pior é grande. Pode até ser que eu acerte mais rápido e consiga fazer mais rápido, mas assim, se eu tenho pouco tempo, eu não tenho muito tempo de retroceder para tentar outra coisa. Sim. Aquilo que eu comecei a fazer, eu preciso finalizar, porque é um projeto que, enfim, precisa de aprovação legal, precisa de documentação. Então, assim, para eu gerar vamos dizer, os índices legais, eu não posso parar.
Se eu retroceder, eu não termino. E se eu não termino, ele perde o prazo dele. Né? Então, cada dia que eu tenho a mais é uma chance a mais de tentar uma outra possibilidade. Sim. Que pode resultar num projeto melhor. Né? Então, eu preciso do tempo, não é porque se eu somar o tempo em que o projeto foi feito, ele não vai gastar esse tempo todo. Não. Mas é o tempo das tentativas que eu tenho que fazer. De tentativa e eu preciso ter tempo para testar. Mesmo, né? Então, eu digo, olha, quanto mais você me apertar, maior o risco do teu projeto sair pior do que... Não necessariamente é um projeto ruim. Né? Eu tenho 200 anos fazendo isso. Você tem alguma experiência para não fazer um negócio terrível? Claro. Mas você está desperdiçando a oportunidade de fazer bom. Porque se eu tiver mais tempo, eu vou fazer melhor. Perfeito. E não quer dizer que eu vou ficar sentado em frente ao computador, em frente à prancheta às 24 horas do dia. Não é isso. Não. Né? Você está processando em segundo plano aquela informação. Você tenta, aí mexe com outro projeto, aí volta, aí tenta de novo. Isso. E aí vai andando. Né? Perfeito. E isso é importante até que você está falando. Eu acho que, assim, não quero entrar muito que a gente foge do nosso tema aqui, mas essa questão de dar prazo ao cliente, o prazo certo, né? E não ficar cedendo à pressão, muitas vezes por motivos, né, justos e tal, mas que você sabe que vai prejudicar o processo, entendeu? Sim, ele o processo entender. De criação. E às vezes o motivo não é justo. Né? Às vezes o motivo não é justo. Mas, enfim... E aí você precisa saber, eu procuro ser muito, assim, aí é uma opção minha de ser muito direto e muito transparente com essas coisas com o cliente. Quando ele me diz, preciso para o dia 15. Você precisa mesmo para o dia 15? Ou você está me dizendo que precisa para o dia 15 porque você quer entregar isso no dia 20? Porque se você me disser que é para o dia 15, eu vou te entregar no dia 15. Eu não vou atrasar. Mas, se você só precisa para o dia 20, não me peça para o dia 15, me peça para o dia 20, que eu vou te entregar no dia 20 mesmo melhor do que eu vou te entregar no dia 15. Então, assim, você me apertar no prazo, você está se prejudicando. Eu vou te entregar no prazo. Mas me diga qual é o prazo de verdade. É isso, as pessoas ficam com medo porque também o mercado acaba que não compre mas eu digo, é isso daí. Né? Às vezes, não, eu preciso de tal, aí, sei lá, coisa que vai dar entrada em prefeitura. Especialmente quando é paisagismo. O paisagismo entra no pacote, né? Então, eu digo, tá bom, você quer no dia 15 para dar entrada na prefeitura. A arquitetura está pronta? Você já pediu a licença da companhia de energia? Você já tem a viabilidade de não sei o quê? Você já tem... não, isso eu pedi. Bom, então, esse documento não vai chegar no dia 15. Então, se o documento da concessionária de energia não chegar no dia 15, não adianta eu te entregar o meu no dia 15. Que dia vai chegar aquele documento? Eu te entrego no mesmo dia. Né? Então, às vezes a causa não é justa, é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que estar ligado. E aí minha opção é ser muito transparente. Eu digo, olha, é isso. Você quer no dia tal, eu vou te entregar no dia tal. Mas assim, qual é o dia de verdade? Né? Porque eu preciso de tempo. Né? De tempo para ir fazendo com calma. Né? Ou com a calma que é possível. Mundo não real. Vamos nem... você está falando de tempo, mas não vamos nem falar de preço, né? Porque tem esse mesmo processo em relação a valor, né? Mesmos processos. Se a gente for fizer valor paralelo... mais difícil ser 100% transparente. Eu consigo menos, mas consigo também. Eu digo logo. Mas é isso. O que é que você quer, né? O que é que você tá contratando, né? O que é que você espera receber? Sim. Porque até outro dia eu fiz uma postagem no Instagram colocando isso. O cliente que vem com preço vai por preço. E até eu recebi um direct, vou até responder, não tive tempo, porque eu estava super gripada. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Mas assim, é aquela história de que a gente não pode ceder a essa história do preço, porque senão a gente não consegue entregar o trabalho completo, não consegue entregar Até consegue, né? Até consegue. O problema é que você toma prejuízo. Para trabalhar. Exatamente. Você paga para trabalhar. Para trabalhar. Porque eu não consigo não entregar o negócio direito. Né? Eu pago para trabalhar. Então, se eu cobrei errado, eu pago para trabalhar. Exatamente. Mas eu não vou entregar mal porque eu cobrei mal. Por quê? Porque isso aí acaba com o seu nome. Acaba. Se eu cobrei errado... não vai se lembrar que pagou, que pechinchou, que pagou a menos. Ele não vai se lembrar. Ele vai se lembrar que recebeu um projeto incompleto, que faltou tudo, que a obra está no pé dele, que não sei o quê, que não sei o quê. Que deu problema, que deu prejuízo, que atrasou. Né? É isso que ele vai se lembrar. Então, isso eu bato sempre. E eu acho que o prazo é muito isso também. Né? Assim, fazendo esse paralelo para esse prazo,
Porque às vezes o cara quer, aí você entrega um negócio que não conseguiu dar conta de fazer todo o trabalho executivo com calma, aí vem cheio de probleminha, cheio de errinho, porque não deu tempo de fazer a revisão com calma, Porque não deu, passa erro mesmo. não fez a compatibilização de projetos, enfim. E aí a bola de neve vai indo, né? Ninguém se lembra que te pediu, te apertou no prazo, ninguém se lembra, né? Não, e nem acha que, e assim, aí eu vou fazer uma defesa dos clientes, mesmo dos clientes ruins. Não é ele que tem que saber. Não. É só isso. É a gente. Não é ele que tem que Isso. saber. É Concordo. você que tem a responsabilidade, tem que saber. Então, assim, Isso. mesma coisa de, eu vou fazer uma cirurgia de joelho. Doutor, é porque eu preciso buscar minha filha na escola. Dá para você fazer numa hora e meia? Né? Não importa inventar uma desculpa ruim, mas pode ser uma desculpa importante. Mas, assim, né? O médico é que tem que dizer, digo, amigão, vai levar o tempo que precisar. Né? E em 1 hora e meia não faz. Eu posso te dizer que, na minha experiência, normalmente leva 3 horas. Ponto. Né? Se tiver complicação, leva 10. Né? A gente não tem a mesma, né, o mesmo drama de um problema de saúde. Eu não estou dizendo isso, você vai chegar para o cliente e dizer demora o tempo que precisar, não é isso. Não é. Mas o que eu quero fazer o paralelo é da responsabilidade de quem tem que saber quanto tempo demora. É o profissional. E é outra coisa, já que você falou nisso, é responsabilidade nossa saber quanto tempo demora e saber o que a gente tem que entregar. Não é o cliente que diz assim, não, faça mais simples, não precisa de tudo isso, não. Sinto muito, eu tenho que te entregar tudo isso, porque tudo isso precisa para você poder fazer sua obra. Porque senão depois você vai atrás de mim, cadê isso, cadê a planta disso, cadê o detalhe disso, cadê o detalhe daquilo? Sim, então, não sabe fazer. Quem tem que... Então vamos chegar lá, vamos chegar no que tem que entregar depois. Tenha paciência, porque a gente ainda está concebendo o projeto. É verdade. E aí você já está aí fazendo entregas de detalhamento, de compatibilização. Não, tá bom, foi mal. A gente nem começou a pegar o papel para desenhar ainda. A gente está aqui juntando as peças do quebra-cabeça. Sim. Funguenta, mas estou aqui. A gente está juntando as peças do quebra-cabeça e entendendo que se você não souber juntar as peças, você não consegue montar um quebra-cabeça completo. Vai faltar peça ou vai sobrar peça. Você vai montar um negócio, porque a graça disso é que com qualquer número de peças você encontra uma solução. O problema é se chegar a peça ou sobrar peça depois, não tem como você tirar nem pôr uma peça quando o quebra-cabeça está montado. Então, perfeito. Você precisa disso antes de começar. Senão, é um monte de remendo, de puxadinho, de encaixe. Porque tem uma outra coisa que acontece nesse processo, então estou falando dessa coisa do analítico, do sintético e do saber recomeçar. E que eu vejo muito com os meninos, né, em exercício de projeto. Isso tudo para dizer, o projeto não é o desenho, o projeto é todo esse processo. Todo, né, esse processo. Que é o objeto da nossa live de hoje. Com certeza. E que eles, às vezes, estão fazendo um negócio, eu digo, e por que não testa isso? Né? E por que não muda essa curva para lá? Ou por que esse corredor não acontece não sei como? Aí eles olham, eu digo, não, mas se eu pegar e eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, eu digo, amigo, você está reformando um projeto, isso não existe. Se recomeçar, cara, está reformando, é verdade. Você está reformando um projeto. Assim, se essa casa existisse e você fosse chamado para consertar, ok, melhor só mexer esse cantinho da parede que você não vai demolir a casa inteira. Mas isso é desenho, criança. Isso é desenho. É a hora de Ninguém reforma desenho. Não, então só vou estreitar um pouquinho essa janela e fica... Não, você vai fazer pérola que você solta hoje nessa live. Reforma de desenho não existe, boa. E a psicografia. É isso, eles querem reformar desenho como se existisse. Tem uma sensação tão de rigidez naquilo que está feito, de que fica querendo... Não é assim. É uma preguiça mental de querer... Tu quer voltar atrás para não perder o que já fez. Porque não entende o processo. Pronto. E aí eu vou te dizer, nessa hora, o computador, o AutoCAD, o BIM, o Revit, essa zorra toda atrapalha pra caramba, porque vem uns blocos prontos, que chega assim, começa a jogar o bloco e não quer mais mexer, porque o bloco do banheiro era daquele jeito, não mexe mais na porta do banheiro, nem o vaso do lugar, porque já veio o bloco pronto. Porque dá trabalho. E aí a gente chega onde você queria. Por que o papel ainda, e eu acho que isso vai mudar, então assim, não sou um defensor das cavernas analógicas, não, mas nada disso. Eu sou a pessoa que gosta da tecnologia. Também sou né, estou todo ligado nessas coisas, mas ainda, e por algum tempo, provavelmente ainda, o papel é a melhor ferramenta de desenvolvimento. Porque ele é muito leve,
ele é muito responsivo, né, para usar um termo tecnológico, né, e ele não exige precisão absoluta enquanto você está pensando. Então, o que eu vejo quando você faz um desenho no CAD, que seja, no SketchUp, na ferramenta que for, e você vai botar na parede, você precisa dizer se é 15 ou se é 17. E você vai fazer uma cópia, você precisa dizer se é 80 ou se é 90. O tempo que você leva, e é verdade isso, para processar na cabeça, se você vai digitar 80 ou 90, você já perdeu a fluidez do traço. É isso. Já não é mais intuitivo, já é racional. Já e aí é você racional. perdeu o fluxo. Perfeito, Você perfeito. perde o fluxo Entre do sua pensamento, mão... porque você precisa dar um comando e dar a precisão do comando. Pronto. Entre sua mão e o papel, a ligação está direta. Entre sua mão e sua cabeça, na verdade, e o papel, você tem a ligação pela mão, que você não precisa raciocinar, fazer um traço. Quando você chega no programa, você tem que pensar, vou dar um traço, vou usar line, vou usar uma line de comprimento X. Então, o raciocínio... Já está interrompido. Você tem um intermediário entre seu cérebro e o negócio. Com a mão, para sorte nossa, já está conectada. E essa intermediação, além do comando, ele te exige a precisão. Sim, então, sim. Você está desenhando uma curva à mão, você faz assim, e imediatamente você risca um pouco mais assim, e depois você risca um pouco mais assim, e depois você risca assim e encontrou a linha que você queria. Pronto. Precisão. Porque você está aprendendo com a experiência do próprio desenho. E uma coisa que eu proíbo os meninos, assim, borracha joga fora. Borracha não existe para projeto. Porque tudo que você não quer é esquecer a experiência que você teve. Né? Verdade. Então, você pega tem o que papel, aprender com isso. Começa bota até outro papel em cima e continua. Limpa e continua. Né? E risca, e rabisca, e testa, e risca mais forte, e risca de outra cor. Aí, a hora que aquilo vira o caos, você bota um papel em cima, isola a parte que te é útil de novo e começa a riscar. Perfeito. Né? Então, é assim mesmo que eu faço. E isso você não consegue fazer na ferramenta digital ainda. Não consegue. E aí eu não entendo como é que a gente pode passar para esses meninos que estão começando projetos sem essa experiência. Não sei, eu não sei como faz. E tem outra questão também, que quando você escreve à mão, ou quando você está desenhando ali à mão, você é um pouco mais lento também. Então, dá tempo dos processos acontecerem, né, fluir, tá? Do seu pensamento para ali, para a mão, e você começa a pensar. E outro detalhe também é que, como a tendência da gente é ser mais preguiçoso, você não dá um risco sem pensar antes o que é que você quer. Meio isso. Por quê? Porque quando você tem um computador, você apaga, cola, copia, cola, Ctrl-C, Ctrl-V. É rápido de fazer isso. Mas imagine um desenho que você faz e que depois você tem que mudar tudo porque esqueci o banheiro. Ninguém esquece de colocar um banheiro num projeto feito à mão. Não esquece. Não, e você perde o domínio do conjunto, Mila. Você perde o domínio do conjunto. Começar tudo de novo para fazer a botar o banheiro. O contexto, né, e o que eu falei da fase sintética, ele acontece na mão. Né? Porque ele é um conjunto de linhas, vamos dizer, de linhas gráficas, que às vezes a linha nem é nada. Ela é só uma linha guia para organizar o pensamento. Ela não é uma parede, ela não é uma janela. Ela é, às vezes, uma direção, é uma intenção, ela não vai ser construída com material físico. Ela é uma maneira de você pensar o que você está tentando fazer. Né? Sim. Ela é uma informação para você retroalimentar o cérebro. E aí tem duas coisas que eu acho que são interessantes aí, só para não esquecer. Né? Uma, que não é diretamente ligado a isso, não sei se tem estudo ligado a isso, mas tem estudo, né, dessa área de neurociência que rende uma outra live, e eu não quero me aprofundar nisso, mas diz o seguinte, que, vamos dizer, uma maneira de você fixar conteúdo quando você está estudando é escrever. Mas tem uma diferença mensurável em fixação de conteúdo de se você escreve à mão ou se você digita. Sim. Digitar não aciona os mesmos mecanismos no cérebro do que escrever. E você aprende, olha que interessante, né? sobre medicina, biologia, não importa, né? Matemática. O gesto de escrever
aciona mecanismos no cérebro que te fazem memorizar e aprender melhor do que digitar. É muito diferente. E isso acontece no projeto com toda certeza. Assim, o gesto é muito importante para você entender o que está fazendo. Isso. Né? Então, e a segunda coisa que vem disso, de novo, que o desenho é importante, é que, você diz, é uma conexão direta entre cérebro e papel. Né? A mão é só o condutor. Ele segue. Mas o que eu acho é que assim, o papel ele não é só o lugar onde você deposita as ideias. Porque o olho é o sentido oposto. Ele te devolve. O olho te conta o que o papel está te dizendo. Sim, sim, sim. É um diálogo, né? Então, assim, você diz ao papel o que você está pensando e o papel te responde o que aconteceu. Uhum. E aí você tem uma outra ideia porque você viu. Sim. Né? Então, sim, se você não visse, você não teria ideia. Por isso que você precisa ir desenhando. Por isso que não é uma psicografia. É um amadurecimento da ideia, porque você precisa ver, e essa ideia te dá um outro estímulo novo, e você faz uma outra linha, e que essa linha só se reflete num novo estímulo quando você vê ela no papel. Sim. Você não consegue ter ideias, e eu faço uns exercícios com isso em sala, com os meninos, assim, você não consegue ter ideias abstratamente sobre uma linha imaginária. Você só consegue pensar sobre ela quando ela existe no papel. É verdade. Né? Porque você não consegue estabelecer as relações. Porque é muito complexo. Né? Então, se ela não está lá, você não consegue. Sim, sim, sim. Uma coisa importante também é a relação de escalas, né? De tamanho das coisas, que eu acho que na hora que você está fazendo isso à mão, você tem uma necessidade de estar colocando isso em escala. E quando você pega, que a gente vem justamente para aquele ambiente digital infinito, que é o CAD, né? Que é o painel do computador, a tela do computador, perde completamente. Então, eu vejo nos meninos, né, os mais novos e tal, que começaram já nessa geração de computador, eles têm uma dificuldade de proporção incrível, que é absurdamente, vamos dizer assim... Tem um dificultador, interessante isso, eu não tinha pensado, mas você falou uma coisa interessante, Mila, porque assim, tem um dificultador bônus na tela, em que a escala de representação ela é variável. Então, como você dá zoom, ele está uma vez 1 para 100, uma vez 1 para 50, o mesmo desenho. Né? Então você perde. Você desenha sem escala, né? Desenha sem escala. Isso para mim. Porque você vê o mesmo desenho em todas as escalas. Quando está no papel, ele está numa escala parada. É melhor para aprender. Né? Se você desenha olho 1 para 200, ele está 1 para 200. Sim. Mas tem uma outra coisa sobre escala que é importante, e isso tem a ver com o que eu estava dizendo sobre como o desenho nos conta o que a gente está fazendo. Né? Que quando você erra a escala da representação, você erra o desenho. Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu vou riscar um negócio aqui atrás, rapidão, peraí. Tá. Rápido. Tá. Essas nossas lives profundas. É rápido, é que eu não estava preparado para desenhar aqui hoje. Vambora. Não, mas não é nada demais, não. Mas é um exemplo que eu dou sempre para os meninos quando eles começam a fazer besteira no desenho. Né? Cadê? Estou na tela. Tá sim. Tá ótimo. Porque a do Instagram é diferente da do... Não, tá dando para ver bem nas duas. YouTube, né? Mas tá ótimo. Tá cá, pode ir. Tá melhor, tá menos reflexo. Vou dizer para ela. Isso aqui são 2 salas de jantar. Sim. Né? E aí você vai chegar aqui e vai desenhar uma mesa de jantar. Uma mesinha de 4 cadeiras. Aí eu pergunto para eles, essa sala é grande ou é pequena? Não precisa dizer o número. Mas, bom, é uma sala grande. A bicha ficou bem soltinha aí. Né? Aí você vem e desenha uma mesa de jantar. Essa sala é grande ou é pequena? Tá pequena agora. Né? Se a mesa tiver no tamanho certo. É isso. Então, é o desenho que vai te dizer o que está acontecendo. E o desenho é relacional. Então, você só entende na hora que vai no desenho. Então, se você desenhar a mesa fora da escala, o desenho, em vez de te ajudar, ele vai mentir. É isso! E mente o tempo inteiro. Porque uma coisa que não é. E aí você vai tomar uma decisão errada, porque o desenho mentiu.
Ele mentiu para Porque você. o desenho fala para você o que está acontecendo. Isso. Você chegou agora num ponto, cara, que às vezes a gente intuitivamente, a gente vive isso, né? Principalmente com essa relação com os meninos de graduação e recém-formado e tal. E é incrível, porque eu passo assim, falo, tá fora da escala. Eu lembro que na faculdade presencial, na época de desenho arquitetônico, eu passava e falava, linha tá torta, andando, linha tá torta, tá fora da escala. Professora, como é que você sabe? Porque o olho acostuma com isso, porque a gente está... E é isso que te faz apto a desenhar. Né? E essa aí, habilidade. Então, assim, eu já ouvi comentar assim, não, mas é só para dizer que tem uma mesa aqui. Não pode. Ok, mas agora você está enganado sobre o tamanho da sala. Exatamente. Mesmo, não, mas eu sei que tem 3x3. Não, você não sabe nada, porque nem Sabe esse aqui não. tem 3x3, nem esse. Nem você vai esse. desenhar tudo errado. Se você Tudo. desenhar uma porta do tamanho errado, se você desenhar uma mesa do tamanho errado, se você desenhar uma palmeira do tamanho errado, qualquer elemento que você ponha do tamanho dos errado, blocos que vem prontos. O desenho vai mentir. O desenho vai mentir. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, uma charada aqui agora. A gente aprende com o desenho. Uhum. E a gente precisa respeitar ele. E isso só funciona. É assim que funciona. Né? Então, e sabe o que é só engraçado? que aí vai chegar mais uma camada da história que eu acho interessante. Que eu gosto de dizer. Então, assim, tudo isso ainda tem que entender, né, de que isso é uma representação ultra simplificada, bidimensional de um espaço. Uhum. E esse espaço, eu já disse aqui antes, né, ele é tridimensional, mas ele é tetradimensional. Quadridimensional. Né? Ele tem o tempo. Então, assim, ele é tridimensional porque tem altura, e a tridimensionalidade, de alguma maneira, é simulada também na ferramenta digital, mas o tetradimensional é o tempo de você percorrer o espaço e da sucessão de percepções que você tem no deslocar-se. Né? Então, você precisa conseguir, aí sim, num exercício imenso de abstração, enxergar as outras duas dimensões aqui. Sim. O que é que isso quer dizer? Né? Sim. E tinha, na faculdade, alguns professores, inclusive, sugeriam que fizesse o seguinte, e funciona super bem para quem está começando. Né? Olha, você não está conseguindo... Deixa eu pegar um papel que não tem nada perigoso aqui. Né? Tipo a senha do banco, sei lá. Então, você não está conseguindo ver assim, faz a sua planta, faz assim e olha assim. Desce o seu olho para o nível do olho do observador e olha o desenho daqui, que você vai entender a profundidade da coisa. Porque, assim, essa vista aérea, isso é um aprendizado. Você vai precisar de muita experiência para dar conta dessa vista aérea, do significado dela na experiência tridimensional. Na experiência tridimensional. Caramba. Isso é um X da questão que é uma pecinha do quebra-cabeça que está faltando. Está faltando, cara. Está faltando. E está faltando, eu acho que justamente como você está falando, por uma falta de exercitar isso na base. De entender que isso é fundamental. Primeiro, entender que isso é fundamental. O arquiteto ou projetista, né, de qualquer coisa de projeto, ele tem que ter essa visão de tridimensional. Para ele ter essa visão tridimensional, ele tem que entender a bi primeiro. Ele já não está entendendo a bidimensional, o plano, que ele olha. Porque, assim, Está fazendo assim. Pois é, está fazendo assim. E é engraçado que às vezes você olha uma planta e fala assim, gente, tem uma coisa errada aqui. Você pode até de cara não saber o que é, mas você bater o olho e ver que tem uma proporção, tem uma coisa. Tem coisa que eu já vi em desenho que é mais ou menos assim, ó. Tipo, tem tipo uma mesa assim, e aí depois tem uma poltrona assim. Tem objetos com escalas diferentes no mesmo desenho. Isso. Mas normal. Né? Digo, amigo. Normal. Assim, normal. Não, mas é só, de novo, só para lembrar que tem uma poltrona. Só para lembrar. O desenho está te confundindo. Né? O desenho não está te ajudando, o desenho é para te ajudar. É para te ajudar. E nesse exercício, quando você vai fazer na mão, que normalmente a gente vai desenhar à mão, a gente está com a escalinha na mão, né? Fazendo. Mas chega um momento que você já está conseguindo fazer, porque você vai criando uma proporção a partir de referências, né? Então, você tem uma porta que você sabe que você botou uma porta de 70, aquilo já é uma referência para todo o resto. O desenho inteiro já saiu. Você certamente desenha sem o escalímetro na mão, eu desenho sem o escalímetro na mão.
né? Eu uso escalímetro para fazer o primeiro retângulo. Ter perto, mas eu não faço. Depois disso, ele vai embora, porque você já tem o domínio do desenho em escala, mas não é todo mundo que tem. Isso precisa treinar. E eu acho que o ponto-chave, e é legal a gente falar disso, porque volta no tema da live. Porque quando a pessoa faz isso, né, de colocar as coisas, não, mas é só para dizer que tem a poltrona, só para dizer que tem a mesa, assim, ela está achando que o projeto é a representação de uma ideia que ela tem na cabeça. E o projeto não é a representação de uma ideia que ela tem na cabeça para mostrar para outra pessoa. O projeto é um processo de desenvolvimento da ideia que ela ainda não tem, porque ela acha que tem, mas ela não tem, né? Para que você tenha a ideia. E depois, como você fez isso graficamente, isso vai servir para mostrar para um terceiro. Mas durante todo o processo, durante as 3 semanas que você está fazendo, ele é de você para você. Você sabe, você falou uma coisa certa aí, e que o SketchUp, né, que é o programa de 3D, quem não sabe, que é um programa que você desenha, né, bidimensional, e ele faz o 3D e tal, e é o que o pessoal usa muito para apresentação. E, na verdade, o SketchUp, ele surgiu e foi desenvolvido justamente para o arquiteto poder fazer esse estudo de projeto. Para ele, não era uma coisa para mostrar para o cliente final, um negócio bonitinho, todo renderizado, parecendo verdade. Não era para isso. Né? Acabou virando e é um grande elemento aí de marketing que o pessoal usa para vender projeto. Né? E aí tem um gancho que passa por isso, é muito interessante também, vou aproveitar. E aconteceu essa semana uma história aqui em casa. Tem um sobrinho que está no primeiro ano do ensino médio. Tá? E o ensino médio foi reformulado e tal, então eles têm uma outra maneira de aprender, que é muito interessante, e eles fizeram um exercício em grupo de projetar uma casa, eles precisavam projetar uma casa. Né? Então, é um menino no primeiro ano do ensino médio, né, com 0 experiência, vamos projetar uma casa. Qual a ferramenta que eles usaram? SketchUp. Então, assim, era uma equipe de 4 ou 5, tem um desenho com render, com vidro, com grama, com sombra, e ele dizendo, não, porque a grama não ficou boa, porque eu queria uma textura melhor. Então, assim, ele tem um desenho, realista. O primeiro desenho que ele fez na vida, né, completamente realista. Agora, é execuível? Não. E é um aí desenho de uma criança, de um adolescente. É a coisa que eu mais, que eu mais brigo. Mas você bate o olho, está ali, as portas de vidro com reflexo, com sombra projetada, textura de grama, e os balanços, está lá o desenho. O cliente quer pagar só por isso, e o cliente quer acreditar que isso é projeto, e pior, o arquiteto está acreditando que isso é projeto. Esse que é o ponto. Essa que é a parte mais complicada. É isso que eu bato todos os dias no meu conteúdo de Instagram, é exatamente isso. O arquiteto acha, ele está acreditando que isso é projeto. É isso, não sabe fazer uma planta técnica. É o nosso tema de hoje. Desenho não é projeto. Desenho é uma ferramenta de desenvolvimento do projeto. O projeto é um processo de tentativa e erro, de aprendizado, de descoberta, de investigação, de hierarquização de prioridades, de decisão de prioridades daquilo que vale a pena, do que você abre mão, do que você não abre mão, né? Para encontrar um equilíbrio ao redor de uma ideia central, que é o partido de projeto, que é um outro termo que talvez não seja corrente para todo mundo, mas, né, o partido do projeto é a tua ideia central, quer dizer, é o conceito que guia tanto do ponto de vista funcional, quanto do ponto de vista estrutural, formal, né? É um conceito, não. É isso que eu preciso fazer aqui, né? E o teu projeto, ele vai tentando resolver isso, teu eixo, né, com os elementos que você descobriu. Mas se você não tiver um partido claro, você não faz projeto, e se você não souber os elementos que você precisa articular, você não faz projeto. Né? Então, volta nas peças do quebra-cabeça e entender que é um processo de ficar... Sabe, igual quebra-cabeça mesmo, que você pega a pecinha e testa. Não encaixou. Tira, pega a outra pecinha. Exatamente. Né? Exatamente. Só que o quebra-cabeça, aquele que vem na caixa com 1000 peças, primeiro você sabe que são 1000, primeiro as formas das 1000 já estão pré-definidas, e terceiro, o resultado também está. E é bidimensional. Um projeto de arquitetura é tetradimensional,
As peças não têm forma definida. Não tem Você forma. que vai descobrir quantas são, né? Uhum. E o resultado final você escolhe. É muito Decisão. legal. É muito legal. É muito legal. Os meninos que estão aí que não são arquitetos sejam, é muito legal, né? É muito legal. Você fica doido, mas é muito legal, é muito legal. Com a gente O maluca. Marcos está dizendo que não conseguiu nem piscar até agora. Ele Ai, curtiu a meu live. Ah, E alguém acho que aqui o Virente também está achando, está curtindo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, gente. Mas é uma loucura, cara. Eu digo que a gente é arquiteto, a gente está no macro e no micro o tempo inteiro. Então a gente é meio tantazinho, porque tem que, aquela história, tem que estar vendo o macro o tempo todo, tem que estar vendo o detalhe da fechadura, da porta, do parafuso. E tem que estar vendo outra coisa, Mila, que esse é o meu tema central de vida, de aula, de tudo. Uhum. Você tem que estar vendo o invisível. Você tem que ver a experiência. Né? Então, você está fazendo tudo isso, está desenhando mesa, cadeira, mas assim, o que é que importa não é nem essa parede, nem essa poltrona, nem essa mesa. Importa a experiência da pessoa aqui dentro. Nesse espaço. E isso você não... E por isso que você precisa treinar. Porque isso você não vai aparecer o risco. Não. Você precisa interpretar o risco para conseguir imaginar a experiência que a pessoa vai ter. Porque o teu projeto não é da parede nem da mesa, o teu projeto é da experiência lá dentro. Uhum. Né? E o que eu digo sempre, assim, projeto é sobre o vazio. Uhum. O vazio, o oco. O que a gente habita é o vazio. Né? A arquitetura é uma correlação de ocos, de vazios habitáveis. Perfeito. Não é sobre paredes, é sobre vazios. Não, e vazios é a parte que você não desenha. Aí começa a loucura. Né? Que loucura. E aí, como é que pode dizer que projeto é desenho só? Não pode. Porque você precisa, exatamente, você precisa enxergar. Né? O desenho é uma ferramenta para te ajudar a enxergar essas coisas. Né? Só que você precisa saber o que você tem que olhar no desenho. Então, assim, se você tratar isso como um desenho, né, como uma representação genial de uma ideia que você teve, vai dar errado. E eu vou dizer, nem os gênios da arquitetura faziam assim. Uhum. Né? Porque mesmo que o Niemeyer chegasse ali e fizesse 2 risquinhos de uma cúpula, isso no máximo é um partido de projeto. Isso não é o projeto. Não. Isso é uma intenção. Digo, olha, eu acho que esse programa se resolve nessa estrutura lógica. Agora, senta e desenha dias, meses, até o projeto ficar direito. Exatamente. Ele também. Exatamente. Claro, claro, né? Claro. Porque o povo vê, às vezes, uma coisa assim, de, não, o arquiteto, o cara é um gênio. Ele foi lá, cadê meu desenho, né? Tá ele aí. Fez assim, e olha só, fez o projeto. Gênio. Isso aqui é uma intenção de partido. Ele está dizendo que está tentando resolver isso numa base horizontal que tem tais e tais coisas, em 2 edifícios que tem outras coisas, e nesses vazios ele está usando 2 cúpulas porque são 2 áreas de reunião de pessoas. Agora, isso virar um projeto tem papel. Muito caminho pela frente. Né? E não quer dizer que porque ele teve essa ideia que o projeto vai ficar assim. E nem quer dizer que foi a primeira ideia que ele teve. E que ele não fez vários outros testes. Então, assim, a pessoa só vê um desenho assim no quadro e fica achando, nossa, tá vendo? É só ter uma ideia boa, você precisa ser criativo. Não tem nada, quer dizer, até tem, mas assim... Tem um pouco. Não é uma criatividade mágica. Né? É uma criatividade de encontrar a solução para problema. E aí você precisa saber qual é o problema. Né? Senão não encontra. Rapaz, hoje foi, viu? Foi mesmo. Marcos, você tem razão. Hoje nem eu não pisquei. Estou aqui funguenta e tudo, mas nem eu não pisquei aqui. Rapaz, foi. É porque é um tema, caramba, viu? Caramba, essa história de desenho não ser projeto, projeto não ser só desenho. Eu acho que tinha que começar daí. A primeira prova para entrar na faculdade de arquitetura, eu tinha que fazer essa pergunta. O primeiro semestre devia ser sobre isso, pelo menos. Né? Tudo bem que o menino já tem entrado, mas é isso. É entender que o desenho não é a representação. Né? Não Depois, e aí vem uma parte que você gosta de falar, a gente não vai ter tempo de tratar disso tudo, mas assim, aí você conseguiu desenvolver um conceito.
Dali você tem duas saídas agora. Uma, que é o que todo mundo gosta, que é o desenho de marketing, que é o que você vai usar para convencer o cliente, para ele gostar, para você colocar na publicidade, para colocar no Instagram. E outro é o desenho técnico, que tem que ir para a obra, e que alguém tem que transformar isso num edifício de verdade. E aí você vai ter as outras, né? Vai ter estrutura, vai ter instalação elétrica, vai ter ar-condicionado, vai ter acústica, vai ter luminotecnia, né? Vai ter instalação hidráulica, vai ter esgoto. E pior que tudo água isso, pluvial. a interferência de um com o outro. Essas coisas vão colidir num edifício só. Isso. E elas não podem se atrapalhar. Você vai ter que dar solução para isso. Exaustão, né? Todo tipo de problema que vai aparecer de equipamentos e de estruturas e coisas que vão... E aí, né, só para contextualizar o termo que você usou mais cedo, que é compatibilização. Quer dizer, tem um momento em que você vai pegar o seu projeto de arquitetura, de paisagismo também, a mesma coisa, e vai ter que juntar com os outros projetos que fazem ele existir. Sim. Né? Então, vai ter que empurrar isso para cá, aquilo para lá, abrir espaço para o pilar, aumentar o piso, deixar passar o tubo de irrigação, achar um caminho para irrigação, fazer um canal para drenagem. De onde é que sai esse cano de drenagem? Ele passa aqui, não pode passar embaixo da palmeira. Tem uma fossa, a fossa não pode ficar embaixo da árvore, a árvore tem que ir para lá, ou a fossa tem que vir para cá. Isso é compatibilizar. Eu acho que compatibilizar é desde o início do projeto, né? Todas essas fases são compatibilização. Se você fizer direito, né? Se você fizer o projeto como ele tem que ser, a compatibilização é muito mais fácil. Não, eu sei, com os outros complementares. Mas o que eu digo, a compatibilização de todos os elementos que a gente tem dentro de um projeto, Isso desde é o o início, projeto. já né? Você fica compatibilizando. Projeto, assim, você falando aí, eu cheguei nessa conclusão. Se você tiver domínio, você vai fazer isso. Então, assim, ele dá aquilo que você sabe, você faz, o que você não sabe, você vai chamar o complementar para te ajudar. No começo, né? Do início ao fim, você está compatibilizando o tempo inteiro. Isso, tudo, na verdade. Você tá então, eu estou fazendo um projeto de uma... Enfim, não tem nada a ver com paisagismo, nem é lugar de falar disso. Né? Mas de um espaço de evento grande aí. Então, assim, a primeira coisa que eu disse ao cliente, olha, vou fazer o partido do projeto, mas assim, quero contratado agora, antes de fazer um projeto. Quero acústica, quero luminotecnia, quero estrutura, quero cozinha, todo mundo. Eu não vou fazer o projeto e depois chamar a acústica. Eu não vou fazer o projeto e depois chamar a cozinha. Eu não vou fazer o projeto e depois chamar a estrutura. Claro. Não vou fazer o projeto e depois chamar o incêndio. Todo mundo interfere na concepção original. Eu preciso que seja viável com tudo e que tudo funcione bem. Né? Perfeito. Então, isso vale para qualquer projeto. Então, uma parte disso você até pode saber, ou deve saber, até para saber demandar. Claro, mas até você não sabe tudo e você tem que ter o apoio das pessoas. Claro. Então, não tem... É isso, né? Eu acho que... E aí tem uma coisa que é interessante para fechar isso. Hoje eu estou muito... Eu comecei falando sozinho, e aí, pronto, né? Estou te atropelando horrivelmente de novo. Não, tá tranquilo. Eu fui lá me organizando mentalmente e eu comecei meio devagar, assim, me localizando, mas aí, enfim, embalei. Mas uma coisa que eu digo, eu não sei se eu já disse aqui, teve uma vez que uma cliente, né, a filha dela queria fazer arquitetura. E ela perguntou se eu receberia a filha dela. Acho que eu já te contei essa história, mas eu acho que eu não falei na live aqui. Se eu receberia a filha dela para explicar o que um arquiteto faz, né? Que a menina ia prestar vestibular e ela queria saber se ela devia ou não prestar o vestibular, se ela ia curtir ou não, né? E aí, enfim, recebi ela no escritório, conversei, fiquei contando história e tal, e aí eu disse, olha, assim, na real, assim, no fim das contas, né, o arquiteto é igual, ou deveria ser igual ao diretor do cinema, né, ou do teatro. O exemplo que eu dei foi de teatro, né, lembrando agora que eu falei de verdade para ela, assim, ele é o cara que não sabe de nada, mas ele é o único que sabe de tudo, né? Então, o diretor do teatro, da peça, né, que é o que vai assinar a peça no final, né, ele não é ator, necessariamente. Mas ele vai olhar para o ator que está ali ensaiando e dizer, olha,
Tá ruim, tá diminui, bom. tá demais esse seu choro, não é tão dramático, esse momento é mais suave. Né? Ou não, intensifica, porque isso é mais importante do que você está achando. Não é ele que chora, mas ele sabe como tem que ser. Ele não é o cara da luz, mas ele que vai dizer, não, eu preciso de mais luz, eu preciso de menos luz, eu preciso de sombra dura, eu preciso de suavidade, eu preciso de penumbra, eu preciso de cor, eu preciso de uma coisa que vai esmaecendo e escurecendo, eu preciso que dê um flash, não sei. Ele tem que saber Ele pedir. não é músico, mas ele vai chegar no cara da trilha e dizer, eu preciso que isso seja assim, eu preciso de drama. Ele não é figurinista, mas é ele que vai chegar no cara e dizer, não, a roupa é assim, a roupa é desse jeito, isso está demais, isso está de menos. Né? Ele não é cenógrafo, mas é ele que vai dizer, né? Porque ele é o único que sabe como é que a cenografia combina com a luz, que combina com o figurino, que combina com a música, que ele é o único que combina sabe o com a porquê atuação. É só ele que sabe da integração. Exatamente. Os outros sabem dos pedaços. Todos os outros sabem melhor que ele dos pedaços. Mas ele é o único que sabe de tudo, sem saber de nada. Pois é. Então, arquitetura e paisagismo é arquitetura, porque eu fico falando de arquitetura, às vezes o povo acha que eu estou esquecendo que ela é de paisagismo. Não é, é igual. Né? Né? Você é o cara que tem que saber de tudo, porque você que vai fazer existir o conjunto. O senso de conjunto é só você que tem. E você não precisa saber profundamente das coisas. Você só precisa saber que precisa ter alguém que saiba daquilo e saber conduzir e orientar essa pessoa. Então, eu não preciso saber fazer projeto de irrigação, mas eu preciso entender como funciona, eu preciso entender como demandar e eu preciso entender como é que isso interfere no meu projeto de paisagismo. Exatamente. Que é para poder chamar o cara e dizer, eu quero assim, não quero assim. Não, isso que você fez é bom, mas tem uma outra solução que eu conheço que é melhor do que essa, para o meu projeto. Para o meu projeto. Porque o projeto é meu. E é por isso que o arquiteto é tão bom gestor de projetos, né? Tem uma das funções que o arquiteto assume em muitas coisas é a gestão justamente de equipes, de projetos, e, enfim, às vezes ele não está nem fazendo o projeto como um todo, está só como um gestor mesmo da coisa, porque a gente vem, né, 5 anos de faculdade, treinando justamente isso, essa diversidade, como elas se conectam, como elas se interferem. Eu acho que é bem isso aí que a gente passa esse tempo todo na faculdade, né? Então, assim, entender isso, assim, é interessante porque te dá de novo a realidade da coisa, né? No sentido de que você também não precisa, você precisa entender o que você vai demandar, você precisa saber solicitar, você precisa saber fiscalizar, você precisa saber cobrar, você precisa saber integrar. Mas você não precisa saber tudo. Por tudo isso, né? Então, assim, não é vergonha nenhuma, eu cheguei no meu cliente e disse, olha, preciso do projeto de acústica, preciso de um assessor de acústica aqui para resolver esse problema. Né? Isso não diminui a minha competência, muito pelo contrário. Né? Preciso de um projetista de cozinha, é uma cozinha profissional. Não estou fazendo a cozinha, sabe, de da casa. Minha casa, né? É uma cozinha profissional, tem um monte de demanda específica. Precisa de um projetista de cozinha profissional. E eu preciso validar com ele até o espaço que eu estou destinando à cozinha. Né? Eu tenho uma ideia. Na verdade, você começa a cozinha pelo menu, né? O que é que vai servir, que tipo de comida. Né? É isso, assim, para quem não está ligado, exatamente. A primeira coisa que o cara vai querer saber. Um restaurante. Tá bom, é uma cozinha profissional. Qual é o cardápio? Qual é o cardápio? Você começa, a primeira pessoa mais importante a conversar é o maître aí, o chefe, né? O maître é o chefe, né? É isso, né? Então, como é que é, qual é a demanda, né? E você precisa estar preparado para responder essas coisas. Né? Então, você precisa ter uma visão muito abrangente. Muito abrangente. Então, nesse caso, o cliente não sabia responder o cara da cozinha como funcionava. Porque ele ainda não tinha clareza disso. E eu sabia responder, precisa disso, precisa daquilo, precisa de flexibilidade para isso. Ele está dizendo que vai operar sozinho, mas a gente precisa prever a operação por um terceiro. E para operar por um terceiro, precisa de um lugar para guardar equipamento, precisa disso, precisa separar o que é dele, precisa ter espaço para chegar às coisas do outro.
Exatamente. Eu não sei operar a cozinha, nem sei desenhar a cozinha profissional, Não, mas eu mas a entendo gente qual é a sabe demanda que eu preciso solicitar. exatamente, exatamente, Né? exatamente. Dessas E isso, questões que, principalmente quando o cliente é o primeiro empreendimento dele naquela área, a gente precisa. Eu digo, eu adoro um checklist, né? Na vida, para mim, checklist é massa. Mas assim, eu tenho uma lista aí de várias coisas de cada tipo de projeto, porque são coisas que a gente vai tendo esses insights durante os projetos que você fala assim, gente, ainda bem que eu lembrei disso, sabe assim, coisas que às vezes nem era da sua área de lembrar, e você tá como arquiteto ali, você é a pessoa de confiança do cliente e é a pessoa que, como você falou, que tem a visão maior de tudo isso. Então é a pessoa que vai ver coisas que o outro não está vendo e que tem que porque estar o cara chamando. da cozinha, sei lá, vamos usar esse exemplo ainda, né? O cara da cozinha está lá vendo o problema do fluxo dele, mas você precisa entender de, tá bom, mas a hora que o garçom sai da cozinha, ele está atravessando o fluxo do banheiro, ele está. Pois é, Tem uma série de exatamente. outras coisas que estão ao redor ali, Isso. que já não Isso. estão mais no escopo do cara da cozinha, mas estão no seu. Uhum. Uhum. Né? Uhum. Você precisa entender onde é que o garçom vai, como é que ele volta, onde é que vai a bandeja. Uhum. Até como é o recolhimento de lixo É e isso, a onde guarda, entrega onde de sai, quando sai, por onde reposição, sai. Né? se é, né, a frequência disso para saber o dimensionamento e como isso vai Tudo. ser colocado. Né? Tudo quem sabe é o arquiteto que tem que estar definindo, É né? só quem Assim, tem pode que estar. saber. Então, e aí, eu acho que isso ajuda, eu acho o exemplo Uhum. bom, porque ajuda a esclarecer de que não é uma ideia mágica, e não é uma coisa que você consiga fazer no primeiro risco, porque as coisas vão interferindo umas nas outras. Vão, e vão, E e você vão. precisa ir acomodando isso em função das prioridades. Né? Uhum, uhum. Então, sei lá, vou continuar com o exemplo da cozinha, porque é mais dramático, né? Mas a gente pode usar exemplos para tudo. Então, tá lá a tal da cozinha. É mais importante. Eu tenho um espaço limitado qualquer. Né? É mais importante eu servir comida quente ou é mais importante eu, sabe, conseguir atender mais pessoas? Uhum. Porque ou é uma coisa ou é outra. Sim, Né? sim. Então, ou eu consigo atender 500 convidados, ou eu atendo 300 com prato quente, tipo Uhum. empratado. Ou mais variedade, menos variedade. O que é que eu Enfim, vou abrir tem que. mão? Uhum, Né? uhum. Você precisa ir entendendo isso. E você vai É, descobrindo isso no são próprio projeto. escolhas. Né? É Isso, isso. são É escolhas. mais importante conseguir recolher, tirar o lixo de dentro 2 vezes por dia, mas se eu fizer isso, eu vou ter que sacrificar um pedaço da recepção, porque eu preciso abrir uma porta que vai roubar 10 metros quadrados da recepção. Ou é mais importante ter uma recepção maior para as pessoas ficarem abrigadas? Uhum. Não sei. Isso. É, Né? Talvez seja melhor aumentar o depósito de lixo para tirar uma vez por dia, para ter uma recepção melhor. para ter uma recepção Ou melhor, não, exatamente. ou o contrário, E né? não tem resposta certa A nisso. resposta é Porque, por isso que a gente aprende com cada projeto. A resposta é o projeto que vai te dar. exatamente. E um vai Né? ser diferente do outro. Graças a Deus, né? Porque senão a gente perdia Graças o a emprego. Deus. É, com certeza. Ai, meu Deus. Né? Ai, Graças a caramba. Deus, são todos diferentes. Né? Então Hoje, é isso, hoje a gente aprende com o projeto. O é projeto nos isso mesmo. ensina o que ele quer e o que ele precisa. É E aí isso. você vai desenvolvendo ele. E isso é um processo longo, que demora, né? Que tem um monte de interferência. Enfim. É isso. Então, desenho é uma ferramenta de projeto, Sim. mas um desenho não é um projeto. Não. O projeto é um processo. Pois é. Né? Essa, E essa, estouramos onde loucamente o nosso tempo, né? a gente está a 1h15 para dizer essa frase tão simples. Só para dizer essa frase aí, que projeto e desenho são coisas diferentes, Correlacionadas, mas diferentes. correlacionadas, mas diferentes. Essenciais, né? Assim, na relação, mas diferentes. Diferentes. É isso. Ai, Né? gente, Simples ó, assim. Vinícius falou, a aula de hoje foi totalmente técnica, sem refresco. Foi mesmo, não deu nem para falar uma piadinha. Não Poxa, deu. eu achei o contrário, eu achei que foi só refresco. Foi só. Então, Ai, ai, viu? Ai, meu Deus, não conseguiu piscar, né, Marcos? Eu também não. Não consegui nem assoar o nariz aqui, quanto mais. pronto, é bom, pelo menos esqueceu a gripe uma horinha, Ai, 1h15. ai, viu? Né? Obrigada mais uma vez. E Obrigado, desculpa o Bruno. atraso de hoje.
Obrigada mais uma vez por esse bate-papo incrível. Hoje você soltou umas pérolas boas. Quero rever essa live depois. Vai para o checklist da aula de projeto. Checklist da... Ai. Enfim, obrigada mais uma vez pelo convite. Mila, eu que agradeço a presença ilustre e a conversa boa, que é sempre boa. É mesmo. E os meninos também, Virente, Marcos, Aline, Nath, Carla, Gabriel, tem a gente. Milena, que entrou aí. Milena, boa noite. Nádia, o povo todo, Clarissa, Yuri, que entrou. Eu não vejo. Para mim, chegou a hora que para de mostrar quem está aqui. Eu estou voltando agora para ver, porque dá uma o meu parada, trava, e aí não então, mostra. Meninos, não é falta de consideração que a gente não vê vocês entrando. Obrigado pela presença de sempre. O assunto é tenso. Participem, perguntem, mandem perguntas nas caixinhas lá de Mila, mandem na minha, porque essa live, eu estava dizendo, Mila, esse tema é porque anteontem, alguém fez uma pergunta desse tipo, se precisava mesmo fazer um desenho, se não podia, não podia atender um cliente sem projeto que ia ficar mais barato. Né? Eu digo, peraí, não dá nem para responder na caixinha um negócio desse. Não dá? Pô, a gente levou 1h15 aqui, eu acho que ainda faltava coisa para falar. Na metade, imagine. Né? Então... Não dá, é isso. É justamente, eu recebi um direct ontem, eu acho, e não consegui responder ainda. Vou ter que fazer uma live para responder também, que é aquela história de que como é que faz para sair dessa roda viva de preço e você ficar ganhando projeto ganhando cliente só por preço. Rapaz, tem muita coisa aí, você tem que, Rende uma live, a gente já falou um pouco uma live inteira. Eu vou gravar um vídeo sobre isso aí e tal, para poder responder, porque não é uma resposta que você fala assim, diga só que é mais caro. Não é, você tem que ter toda uma entrega diferente, você tem que estar num posicionamento profissional diferente, enfim, etc. É isso, então, meninos, vocês que estão sempre aí, mandem lá comentários, perguntas nas caixinhas ou nos directs, ou como vocês quiserem, porque que vai render no temas quentes viram lives. Isso, perfeito. Né? Então tá. Obrigadíssimo. Até semana que vem. Melhoras, Mila, cuida da sua gripe. Semana que vem a gente se vê. Beijo. Beijo. Tchau.